O aniversário de União é comemorado em 17 de setembro, data em que, em 1853, o povoado estanhado foi elevado à categoria de vila e recebeu o nome de União através de um decreto presidencial. Hoje, com 167 anos, possui quase 45 mil habitantes, ocupando a 8ª posição no ranking dos maiores municípios piauienses. Tem um centro comercial agitado, foi ativo na Batalha do Genipapo e é referência na história dos vaqueiros. A hoje cidade de União teve origem nos arredores de uma capela. A igreja de Nossa Senhora dos Remédios em União é para muitos uma das mais belas do Piauí. Mas hoje, aniversário do município, deixaremos um pouco de lado a beleza e a religião para falarmos do lado histórico. O historiador Danilo Reis é quem vai nos ajudar nesta matéria. De fato, a Igreja Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, ela é o nosso primeiro templo católico, né? E ela advém lá da nossa fundação, né? Ou seja, ela tem tudo a ver com a nossa formação histórica, identitária e cultural. E, de certa forma, rompe as fronteiras desse aspecto religioso e arquitetônico. De forma simplificada, podemos dizer que a cidade de União nasceu nos arredores da capela. Este prédio que temos hoje no centro da cidade teve seus primeiros pilares bem antes daqui se tornar vila e nos anos seguintes foi palco de grandes e importantes acontecimentos que complementam a história de União. A Igreja Matriz, né, ela testemunhou diversos eventos, fatos, episódios importantes da nossa história. Por exemplo, aqui era onde se tomavam as decisões políticas. Por quê? Porque aqui, até o final durante todo o período da monarquia, era aqui em que ocorriam as eleições municipais para a escolha dos juízes de paz e para a Câmara e também para a escolha dos eleitores das eleições gerais, as eleições provinciais. Então aqui ocorreu de tudo. Você já viu, por exemplo, prisão dentro da igreja. Você tem um fato pitoresco em 1860, durante uma eleição municipal, o delegado de polícia e os soldados cercaram a igreja com canhões, com baionetas, para evitar que ocorressem as eleições em virtude de um interesse político do próprio delegado. Nossa Senhora dos Remédios era bastante cultuada em Portugal, o que reforça o pensamento que a fazenda que deu a origem ao município de União foi fundada por um português. Então, aqui foi onde começou o núcleo urbano de União. E aí entra a Igreja Católica. Por quê? Porque as fazendas, além dos currais, além dos pastos, além dos agregados, além da casa grande, da senzala, você tinha a capela ou uma casa de oração para o exercício espiritual da família do fazendeiro e para os seus agregados. Então, com o município de União foi a mesma coisa. Hoje nós estamos comemorando o aniversário de emancipação política do município, mas o nosso primeiro grito de independência, ele ocorreu primeiramente aqui na igreja. Porque 20 dias antes aí da criação da Vila de União, União, diga-se Estanhados, se emancipou religiosamente da freguesia do Surubim. Aqui de onde de um lado temos a Prefeitura de União e do outro Salão Paroquial, é o caminho que leva aos bairros São Pedro e Conjunto Rego Filho. O nome da rua é uma homenagem ao primeiro pároco de União, nomeado pela Diocese do Maranhão, que o Piauí pertenceu até o início do século XX. Antes, os padres que aqui catequizavam vinham da freguesia de Santo Antônio do Surubim, em Campo Maior. O padre Simpliciano era uma figura importante, né, carismática, que se envolveu entre a batina e a espada, ou seja, político e religioso. Ele, inclusive, chegou a ser eleito deputado provincial pelo Piauí, aí no final dos anos 60. Então ele teve muita importância na construção da Igreja Matriz. Essa área aqui, onde hoje a gente conhece pela Praça da Igreja, né, Praça Francisco Narciso da Rocha, Praça Barão de Gurgueia, era o chamado Largo da Boa Vista. Né? Era um grande limpo, não era uma praça urbanizada como a gente tem hoje, era só um espaço aberto chamado Largo da Boa Vista. O entorno da Matriz foi onde se deu início aí o acréscimo populacional urbano do município de União, da cidade de União, né? Que até 1889 era
vila, né? Se chamava Vila da União. Então aqui em torno da matriz de Nossa Senhora dos Remédios era onde se tinha as casas dos mais abastardos, era onde funcionavam a administração da vila. Esse terreno aqui ao lado da Igreja Matriz, onde um dia funcionou um parquinho, e aqui era onde funcionava, tinha um edifício, né? Havia um casarão que funcionava a Câmara, o Paço da Câmara Municipal, funcionava o Tribunal do Júri, mais tarde sede da comarca, o quartel e a cadeia, bem ao lado da Igreja Matriz. Por trás da Igreja Matriz você tinha a casa paroquial, né? A casa do capitão Francisco Barbosa Ferreira, que era o irmão e braço direito do padre Simpliciano, né? Então era o perímetro mais importante da zona urbana da Vila de União. E você tinha leis específicas para ela. Você tinha os chamados códigos de postura, que era um conjunto de artigos em que regrava, em que controlava a vida social, né, urbana da vila. E era proibido, por exemplo, construir casas de palha, né? Para viver aqui no entorno da Igreja Matriz, né, no perímetro conhecido como 10ª Urbana, você tinha que erguer edificações de tijolo, coberto de telha. Você tinha que seguir alguns regramentos urbanos para poder ficar por aqui. Aqui, a rua aqui do lado do Salão Paroquial, era a Rua Nova da Boa Vista, que era a via que levava aos subúrbios da Vila de União, né? Então hoje ela é urbanizada, ela é asfaltada, mas antigamente era apenas um caminho de terra e que levava, por exemplo, a um dos subúrbios mais importantes da Vila de União, que era a Pedreira, hoje que a gente conhece por Rua da Pedreira. E aqui nós temos duas datas bastante significativas, né, e simbólicas, e que diz tudo sobre a nossa Igreja Matriz, né, a nossa paróquia, melhor dizendo. Em 1853 foi a data da criação da freguesia, ou seja, da paróquia, né? Como já falado, foi quando a gente deu o grito de independência, o primeiro grito de independência, né, aqui em relação a Campo Maior, né? Nos tornamos independentes religiosamente de Campo Maior. No outro nós temos 1953, que é a data que completa 100 anos da criação da paróquia, né? Então, em 1953 houve uma grande festa aqui. Foi o maior evento que a União promoveu. Foi criado para as festas do centenário da paróquia o primeiro congresso eucarístico do Piauí. O salão paroquial aqui do lado, ele foi construído justamente aí 2 anos antes, 1951, para a realização do centenário. O próprio Comercial Esporte Clube, criado também no início dos anos 50, tinha como um dos seus objetivos a festa do centenário de 1953. Campo Maior também usava os caminhos do Estaniado para escoar suas riquezas. Em uma época em que o rio Parnaíba era navegável para grandes embarcações, era daqui que Campo Maior mandava seus produtos para o mundo. Aqui nós estamos no rio Parnaíba, que assim como a Igreja Matriz, né, ou seja, em outras palavras, a Igreja Católica, foi muito importante para o nosso desenvolvimento, sobretudo econômico. Por quê? Porque o município de União, né, outrora fazenda e povoado, ele cresceu muito em decorrência da existência do rio. O Estaniado, ele estava inserido em uma localização bastante estratégica. Por quê? Porque estava na margem direita do rio Parnaíba, a um passo do Maranhão, e era rota para quem se transitava entre Campo Maior para Caxias, que ambas eram as duas vilas mais importantes da região centro-norte do Piauí aí durante o século XIX. Então o rio Parnaíba foi importante por quê? Porque Campo Maior não tinha saída para o rio Parnaíba. A única saída era o Estaniado. Então Campo Maior e outras adjacências vinham embarcar, vinham vender suas mercadorias no Estaniado por conta do rio Parnaíba, né? Porque era por aqui que essa produção era escoava. Então, o Estaniado, por conta do rio Parnaíba, era a porta de entrada para o progresso, para novidades vinda do restante do Império, tanto até do exterior, né? Aqui se passava de tudo, né?
tanto essas lanchas, né, digamos assim, que a gente está navegando, como canoas e grandes embarcações. Então, durante muito tempo, o Rio Parnaíba foi o grande vetor de desenvolvimento econômico, populacional do hoje aniversariante município de União.